fui mesmo, eu nunca mais fui mesmo, depois que eu provei o teu novo vinho, eu nunca mais fui mesmo. Até transbordar, até transbordar. Quero experimentar. Fique à vontade, Senhor, para mim. Até transbordar. Senhor, calabantara barreira, catarabalabacura, cantarabaxandarama. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite a todos, Deus abençoe vocês, todos vocês. Eu estou vendo aqui, Bispa Ana, Isabel, tem alguns nomes que eu não consigo ler, não dá para entender, mas eu estou tentando aqui falar o nome de todo mundo: Leandro, Rose Silva, Bia, Suzana, nossa conselheira Denise, Miriam, Estela, Adriel, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, espero que vocês estejam muito bem. Nós estamos em um tempo muito especial do ministério, da base apostólica, de tudo que nós começamos a planejar, a construir no início da pandemia, e agora nós já estamos com mais de um ano de pandemia, 1 ano e meio de pandemia praticamente, né? Hoje, segunda-feira, dia 14 de junho, tantas coisas mudaram na cabeça da igreja, da noiva de Cristo. Quantas coisas mudaram no mundo e quantas coisas mudaram em nós. Se não mudou em você, se nada mudou, se essa pandemia não trouxe nenhuma mudança, você tem que perguntar: Deus, o que eu não estou vendo, Pai? O que eu não estou percebendo? E nós temos aproveitado, eu, minha esposa, nossa família apostólica, nossa rede, nossos discípulos, nossos colegas ministeriais, temos aproveitado todo esse momento para poder ver o que nós podemos ressignificar no evangelho que nós estávamos vivendo até então. Um evangelho que nos prendia dentro das 4 paredes, um evangelho que nos engessava a um modelo comportamental e nada mais. E temos buscado sinceramente entregar a Deus, devolver a Deus um evangelho que gere frutos, um evangelho que manifeste a noiva de Cristo para o mundo. Deus quer que a noiva dance publicamente. Deus quer que a noiva mostre a sua graça, a sua beleza publicamente, que ela se exponha. Mas para isso, muita coisa tem que ser feita. Eu estava conversando agora mesmo, antes de começar a live, com o nosso conselho apostólico, e eu estava dizendo sobre isso. Não adianta nós queremos mudar o mundo da noite para o dia, mas podemos sempre fazer algo. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã,
e acredito que nós estamos conseguindo, através do testemunho de igrejas, de pessoas, de profissionais, nós estamos conseguindo realmente fazer alguma coisa fora do normal, algo realmente relevante. Bom, antes de eu começar a discorrer o tema de hoje, que o tema é o coração de tudo o que nós estamos pregando nesses últimos anos. Antes de eu começar de falar sobre as células apostólicas familiares, eu quero te pedir carinhosamente que você compartilhe com pessoas. Tem um aviãozinho aqui no Instagram, se você está assistindo ao vivo, hoje, dia 14 de junho, tem um aviãozinho aqui no Instagram, aqui embaixo, você clica no aviãozinho e vai aparecer um monte de nome. Marca o máximo de nome que você puder, porque quando você faz isso, o Instagram avisa que a live está lá. E mesmo que a pessoa esteja ocupada, mesmo que a pessoa esteja dormindo, mesmo que a pessoa esteja em uma situação que não a permita assistir agora, o convite vai ficar lá e a live vai ficar salva. Então, se for do interesse da pessoa, ela vai assistir depois, mas você vai fazer a sua parte, amém? Então, eu queria poder contar com vocês e lembrando também que essa live aqui é uma das lives de fundamento apostólico. Então, ela vai ficar salva no nosso canal do YouTube como um treinamento. Não apenas uma live, mas um treinamento básico para todos aqueles que daqui em diante vão nos procurar dizendo: apóstolo, eu quero ser um líder de uma célula desse ministério. Eu quero ser um líder de uma célula aqui no meu país, aqui na minha cidade, aqui no meu estado. Então, esse aqui é um manual prático. É claro que não dá para esgotar o assunto em uma live, mas o principal vai ser falado aqui. Então, você que já dirige a nossa célula, né? Eu acabei de voltar com a minha família do Paraguai e lá nós fundamentamos a nossa célula na cidade de Salto del Guaíra e está maravilhoso o trabalho lá. Claro que está começando, amadurecendo, mas um povo lindo, um povo realmente comprometido, motivado, com a visão, um grande potencial. E nós esperamos que a base apostólica, que é o nosso ministério, possa estabelecer células apostólicas em todas as cidades do Brasil e, quem sabe, em todas as nações, através de você que está assistindo essa live aqui. Seja ao vivo, seja atrasado, que o Espírito Santo encontre o coração de pessoas que tenham o desejo de fazer a diferença. Você não precisa ser pastor, você não precisa ser apóstolo para fazer diferença, você precisa ser cristão. Você precisa amar ao Senhor, ao Espírito Santo e à palavra. Amém? Então vamos lá? Acredito que vocês estão fazendo aí os convites. Não deixem de comentar enquanto eu estiver falando. Se tiver alguma pergunta também, não deixem de digitar. E deixa eu partir para o conteúdo para não ser enfadonho. Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 18, tema da live: Célula Apostólica Familiar, manual prático. Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 18. Tomou Deus, pois, ao homem e o colocou no jardim para o cultivar e guardar. O Senhor, Deus, lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerá. Disse mais o Senhor: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aqui começou a igreja, aqui começou o modelo de célula. Quando Deus cria o homem, Deus não cria apenas um homem, Ele cria um propósito. O propósito de Deus era multiplicar a humanidade sobre a terra e que todos fossem seus servos.
que todos fossem adoradores. Apóstolo, qual é a base que o senhor tem nesse texto para dizer que Deus queria que todos fossem seus servos? É porque nesse pequeno texto que nós lemos, além de Deus criar o homem e a mulher, Deus também criou a primeira lei. E se existe lei, existe um propósito. Deus não colocou Adão e Eva no jardim deliberados. Olha, está aí o jardim, façam o que vocês quiserem, vivam como vocês quiserem. Deus colocou o homem e a mulher no jardim e Deus falou, há um propósito. Há um propósito, ok? Então, se você for ler Gênesis capítulo 2 com atenção, é bem legal, porque você vai perceber que Deus primeiro criou o homem e logo depois ele criou o jardim do Éden. Tem muita gente que pensa, né, que Deus criou o jardim e depois criou o homem. Mas não. Deus reconstruiu o planeta, criou o homem e depois criou o jardim. Depois colocou o homem dentro do jardim. Então Deus não criou o homem para o jardim. Deus criou o jardim para o homem. Quando a Bíblia diz, Deus soprou o espírito nas narinas do homem e ele se tornou alma vivente. Quando Adão vive, Deus pensa, agora eu preciso dar um lugar para ele morar. E aí Deus cria o jardim. No momento em que você se torna uma pessoa apta espiritualmente para servir ao Senhor, Ele dá para você um ministério. De repente você pensa, por que Deus não me deu um ministério? Por que Deus não me deu um chamado? Por que Deus não me deu um propósito? Por que Deus não me deu algo para fazer? É porque Ele não viu em você um fôlego da vida. Ele não viu em você uma alma vivente. Ele não viu em você alguém disponível para cumprir uma missão. Deus está procurando pessoas que o coração está gritando, Senhor, dê-me algo para fazer. Senhor, dê-me algo para fazer. Você sabe, eu tenho dito isso já há algum tempo aqui nas lives. Se você não ouviu, você vai ouvir pela primeira vez. A nossa base, o nosso ministério tem espaço para todas as pessoas que são apaixonadas pelo Senhor. Se você pode estar desviado, você pode estar fora da igreja, você pode estar abandonado pela igreja. Se você ama o Senhor, se você ama a palavra, nós vamos descobrir uma maneira de dar um trabalho para você servir no reino de Deus. Porque a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, poucos são aqueles que estão prontos para a colheita. E olha que coisa linda, Deus não está falando que a plantação é grande. Já está tudo plantado. Ele diz, poucos são os que estão disponíveis para colher. Deus está dizendo, há uma colheita para você. Mas até para colher está difícil achar gente, sabe? Então Deus primeiro criou o homem, depois ele criou o jardim do Éden. Depois ele criou o mandamento, não coma do fruto. Esse era o primeiro mandamento. E depois, em quarto lugar, ele criou a mulher. Mas não menos importante. Ele criou a mulher porque o homem sem a mulher, ele seria infrutífero. O homem sem a mulher é infrutífero. Casamento, ele não é apenas alai de cantarás. Casamento não é apenas a possibilidade de um homem e uma mulher terem companhia, terem sexo. Casamento é a possibilidade de um homem e de uma mulher frutificarem. Jamais Adão teria um herdeiro se não tivesse Eva. Jamais Adão frutificaria se não tivesse Eva. Então era necessário que Eva participasse do ministério. Ninguém faz ministério sozinho, querido. Por isso eu disse lá no Paraguai agora, nós temos que aprender a nos relacionar com pessoas. Ah, meu ministério é no monte, eu passo 24 horas por dia no monte orando. Isso não é ministério, meu irmão. Deus vai te matar lá em cima do monte, ninguém vai nem te ver. Porque se você quer passar 24 horas por dia por Deus, morre. Deus te plantou na terra, porque o teu ministério é terreno. É com os pés no chão.
é na terra que nós vamos ser úteis, onde as pessoas precisam de respostas que só a igreja tem para dar. Agora, entenda, eu preciso que vocês entendam isso, é uma live muito confrontadora, porque eu vou falar verdades aqui que vai mexer com teologias, eu vou falar verdades aqui que vai mexer com estruturas que alguns aqui demoraram anos para fundamentar, mas se serve de consolo, fica tranquilo, porque se eu não derrubá-las, alguém vai derrubá-las. Jesus entrou no templo e ele falou, eu vou destruir isso daqui em 3 dias e vou construir de novo. Os fariseus ficaram nervosos, porque Jesus, ele parecia que falou que ia botar uma bomba dentro do templo, mas na verdade não é isso. Ele estava dizendo, eu estou destruindo esse sistema para construir um novo sistema. E ele continua fazendo isso. Nunca passou pelo coração de Jesus a formação do modelo de igreja que nós conhecemos hoje. Desculpe, me perdoem de verdade. E convida alguém para assistir a live. Bota aí, ó. Manda um aviãozinho e fala assim, assiste aqui a besteira que esse apóstolo maluco está falando aqui. Bota aí, pode botar. Nunca passou pelo coração de Jesus esse modelo de igreja que nós temos hoje. Prédios com grandes estacionamentos, estruturas. É pecado fazer isso? Claro que não. Mas nós temos que entender a diferença entre supérfluo e fundamental. O que é fundamental, querido? O que é fundamental? O meu cabelo em cima da minha cabeça é fundamental? Não, eu consigo viver careca. O meu olho direito é fundamental? Não, eu consigo enxergar com um olho só. Mas os meus 2 olhos são fundamentais? Sim, porque eu preciso de pelo menos um. Pelo menos um eu preciso. Então, existem coisas que são fundamentais e existem coisas que são supérfluas, são extras. Não é? Esse fone de ouvido aqui é fundamental para mim? Não, eu comprei esse fone que eu falei, quando eu precisar ouvir uma música no fone eu tenho, só que eu não gosto de fone de ouvido. Desde o dia que eu comprei ele está embolado aqui na minha mesa. Eu gosto de ouvir música alta no meu carro, no meu quarto de oração, no meu cantinho, amém? Então, a estrutura de igreja que existe hoje é útil, é legal? É legal. É bonito? É bonito, mas é fundamental? Não, não é fundamental. Não é fundamental que a igreja tenha um prédio. Não é fundamental que a igreja tenha um altar grandão, bonitão, com instrumentos e com LED, e com luzes, e com mega som, e com computadores extraordinários fazendo a tecnologia. Não é fundamental. Não é fundamental que a igreja tenha poltronas acolchoadas. Não é fundamental. E me perdoe, mas eu preciso dizer isso para vocês. Isso está atrapalhando o evangelho, porque Jesus nunca se preocupou com isso. O que Jesus queria era estar no meio do povo e compartilhar ou impartir a unção e a palavra. A única coisa que Jesus queria era isso. Estar no meio do povo e impartir a unção e a palavra. Eu sei que é uma palavra dura. Eu sei que nem todos vão... Tem gente que não vai aguentar nem ficar na live. Vai ficar 10 minutos, quando vê o que certas coisas que eu vou falar, vai sair, porque tem medo de ouvir a verdade. A verdade machuca, ela fere. Por isso que a Bíblia diz que a palavra é uma faca de 2 gumes, é uma espada de 2 gumes, que ela corta e ela penetra entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula. E como é que ela vai cortar e não fazer dor? Tem que doer, mas é uma cirurgia. Então, queridos, hoje eu fui fazer uma caminhada de manhã com a minha esposa
e com uma discípula, e nós estávamos caminhando na beira da praia, caminhando. E começamos a falar sobre o projeto que nós temos de células. E eu falei para elas, vocês sabem quando é que vai ser a nossa primeira célula oficial? E elas me olharam com cara de curiosidade, com aquela famosa cara de interrogação. E eu falei, já está sendo. Agora, está acontecendo. Nós estamos sentados na beira da praia falando do reino. E nisso, nós estávamos bem na porta de uma casa. Tinha umas cadeirinhas bonitinhas na beira da praia e uma casa. E o dono da casa veio ali mexer no estacionamento como se estivesse querendo ver quem é que estava sentado ali. Eu falei, bom dia, senhor. Ele, bom dia. E eu falei para ele, o senhor é pastor? Ele, não, por quê? Eu falei, não, porque o senhor parece ser uma pessoa muito agradável, que gosta de pessoas, que gosta de vidas. Ele, isso é verdade, eu gosto de vidas, papapá. Eu falei, tem problema nós ficarmos aqui um pouquinho? Ele, não, fiquem à vontade. E ele entrou e eu falei para as meninas que estavam comigo, com a minha esposa e a outra, eu falei, olha, esse homem nunca mais vai esquecer desse momento que um barbudo parou na porta da casa dele e perguntou se ele era pastor. Então eu criei uma marca no coração dele. Jesus trabalhava dessa maneira. Não precisei de um prédio, não precisei de uma estrutura, não precisei de nada. Eu precisei apenas de uma sabedoria apostólica, de uma unção, de uma presença. Jesus, ele andava com roupas simples e ele andava de um lado para o outro. Mas onde ele estava, o evangelho se propagava. E hoje, o que nós temos feito, gente? Será que o evangelho que nós temos feito realmente está dando certo? Será que nós estamos realmente imitando Jesus? Será que realmente nós estamos vivendo o evangelho que Jesus ensinou, o modelo de igreja que Jesus ensinou? Jesus ensinou um modelo de igreja totalmente diferente desse que nós vivemos hoje. Então, o primeiro modelo de igreja que Jesus mostrou na história da Bíblia foi o de Adão com Eva. Ele deu esse recado para nós logo em Gênesis. Ele botou um homem, uma mulher e um jardim e falou assim, faz a obra, vaso. Faz a obra. Faz a obra. Mas não tem revistinha. Qual é a revistinha para eu ler os estudos bíblicos para os animais? Nada. Dá nome para os animais, vai profetizando aí para os animais, vai dando nome para as coisas. Você é o dono desse negócio, Adão. Você é o dono desse negócio, Eva. Vocês são os donos, fazem acontecer, depois me mostrem o resultado. Olha o modelo de célula de Jesus. Adão, Eva, jardim. É isso aí. Façam acontecer e me mostrem o resultado. Só que Adão fracassou. E depois você vê Deus chamando Noé. Noé fracassou e Deus chama Abraão. Abraão chegou perto. Abraão multiplicou. Mas ele multiplicou a idolatria. O DNA da idolatria que Abraão carregava, que ele trouxe do seu pai, Terá, de alguma maneira alcançou seus filhos e suas tribos. E as 12 tribos que Abraão gerou se tornaram tribos idólatras, que se corrompiam com muita facilidade. Então, nasceu Israel, nasceram as 12 tribos. Houve a grande briga, né? O reino do norte, o reino do sul, 10 tribos foram para um lado, 2 tribos foram para o outro, e Deus não gostou de nada disso, e Deus mandou o cativeiro babilônico destruir um dos reinos, o cativeiro da Assíria destruiu, e o judaísmo praticamente morreu, né? Não morreu, porque o judaísmo não morre, mas praticamente morreu, virou um vale dos ossos secos. E Jesus, ele chega nessa situação. Jesus, ele chega nesse momento. Jesus chega no momento em que não havia mais tribo. No momento que não havia mais nada. Só havia
um povo assustado, remanescente de um recém-cativeiro, e um bando de fariseu tentando reerguer uma religião sem relacionamento com Deus. Nesse contexto, Deus encontra aqueles homens e ele fala: vocês estão construindo templos, mas vocês não conhecem Deus. Vocês estão construindo templos, mas vocês não conhecem o Pai. Vocês oram, vocês jejuam, mas vocês não conhecem o Pai. Vocês vão no meio da praça, vocês falam, vocês pregam, vocês fazem cara de quem está com jejum, mas vocês são sepulcro caiado, raça de víbora, trapo de imundícia. Jesus, ele repreendeu os fariseus, ele repreendeu a sinagoga. O que é a sinagoga? Era a igreja daquele momento, o modelo de igreja, que é o mesmo que nós temos. Que é esse modelo que você congrega aí, que você pensa: ah não, a minha igreja ela é reformada, pô. A minha igreja é pentecostal, batista, assembleia, G12, M12, MDA. Todos nós ainda somos sinagogais. O que é uma sinagoga? Sinagoga é a ideia de construir parede para fazer um lugar onde se fala de Deus secretamente. A sinagoga surgiu na Babilônia, quando o povo estava cativo, escravo. Eles queriam falar de Deus escondido e eles criaram a sinagoga. Então Jesus, ele vem e ele evita pregar dentro das sinagogas. Jesus prega na rua, porque ele estava dizendo: acabou, gente, acabou o cativeiro. É chegado o reino de Deus, acabou. Não é necessário mais vocês se trancarem em estruturas para falarem de mim secretamente. Pelo contrário, vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Vocês precisam ser vistos. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Vocês são o sal da terra. Vocês têm que andar no meio da terra para salgá-la. Jesus falou o tempo todo sobre isso. Entrem nas casas, vão de 2 em 2. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. O tempo inteiro Jesus falou: vá, saia, se movimente, ide por todo mundo, pregue, batiza. Jesus deu carta branca, querido. Até para batizar ele deu carta branca. Meu Deus. Até para batizar ele deu carta branca para a igreja. As coisas são muito mais simples do que parecem. Então Jesus, ele veio não apenas para nos reconectar com o Pai, mas ele veio para nos trazer um exemplo vivo de como é um modelo de célula no formato de Cristo. Agora, é uma pena, porque eu divulguei o tema da live. Se eu falasse aqui que o nome da live seria Como Comer a Cabeça de Leviatã, ia ter 300 pessoas aqui, né? Se eu fosse falar sobre a nova ordem mundial, o espírito de Jezabel, ia ter 1000 pessoas na live, porque as pessoas querem isso. As pessoas querem Jezabel, elas querem a nova ordem, elas querem o anticristo. Mas quando eu falo, o tema da live vai ser como dirigir uma célula, o povo não está presente, poucos vieram, sabe por quê? Porque nós estamos viciados em fingir que somos crentes. Nós estamos viciados em fingir que damos resultado, em pregar sem gerar. Mas vamos lá, vai ficar salva a live. A célula de Jesus, nós chamamos aqui no nosso ministério de CAF, Célula Apostólica Familiar. A célula de Jesus era uma célula familiar. Tem muita gente que fala assim: o que é a célula familiar, apóstolo? É eu, minha mulher e meus filhos? Vamos ver o que é família aos olhos de Jesus.
Mateus capítulo 12, versículo 46, eu quero ler isso para vocês. Mateus 12, 46. Quem estiver anotando, né, porque vocês são muito inteligentes, eu sei que estão anotando, para não esquecer. Olha só, Jesus falava ainda ao povo, e eis que a sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar com ele. Enquanto alguém disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Jesus respondeu ao que lhe trouxeram o aviso, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo as mãos para os discípulos, ele fez assim, ó. Estendendo as mãos para os discípulos, ele disse, eis aqui a minha mãe e os meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Jesus estava dizendo, sabe o que é família para mim? Família é quem faz a vontade do meu Pai Celeste. Então, o que era a célula apostólica familiar de Jesus? Eram todos aqueles que andavam com ele. A célula de Jesus não tinha 5 pessoas. Tem gente que fala assim, a célula ideal tem que ter 5 pessoas no máximo, 6 pessoas no máximo, senão dá problema. Dá problema. 12 no máximo, 12. Jesus andava com 12. Mentira! Jesus andava com mais de 20 mil. A célula de Jesus tinha mais de 20 mil pessoas. Só de homem era 5 mil que a Bíblia conta. A Bíblia só fala de homem, conta homem. Sem contar mulheres e crianças. Vamos botar uma mulher para cada homem, porque naquele momento não tinha o movimento GBL, JJBB, JX. Não tinha. Então era Jesus com uma célula de 5 mil homens, uma mulher para cada homem, e vamos botar 2 filhos para cada casal, então de 5 vai para 20 mil. A célula de Jesus tinha 20 mil pessoas. Presta atenção no que eu estou te falando aqui. Ninguém falou, tem que multiplicar, a célula está muito grande. O próprio Jesus se encarregou de fazer líderes para ajudá-lo. Ah, então não é mais célula, pastor, agora já virou igreja. Irmão, onde é que está escrito que deixa de ser célula, ou que vira igreja, ou que... É tudo a mesma coisa, só cresceu. Crescei, multiplicai, enchei a terra. Enchei a terra. O meu desejo é que você, com a nossa ajuda, possa cuidar de 5 mil pessoas no meio da rua. 10 mil, 20 mil. Ah, pastor, mas aí nós vamos precisar de um prédio. A célula de Jesus era imensa, mas nunca precisou de um prédio. Nunca. Pelo contrário, ele pregava na praia, ele pregava nos montes, ele pregava nas praças, ele pregava no pátio de algum lugar que ele passava, ele via que tinha um espaço bom para aglomerar um povo, ele parava ali e começava a falar. E olha, em momento algum, você vê Jesus preocupado, poxa, mas e se chover? Porque Jesus, ele tinha poder, alada, cantaraia. Jesus tinha poder sobre o vento, sobre a tempestade. Ah, pastor, mas ele era Jesus. Mas ele disse, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda obras maiores. Ah, pastor, mas será que comigo vai dar certo? Aí começa, ou você crê no evangelho ou você é um religioso, ou você crê no evangelho ou você é um fariseu, ou você crê no evangelho ou você está fingindo que acredita e fica nessa vida. Irmão, me perdoe, mas eu vim aqui com muito respeito, dar um choque de realidade, falar para você, está na hora de você viver o evangelho que Jesus prometeu. Nosso culto vai ser na praça. Se chover, eu repreendo a tempestade. Se a tempestade não parar, nós vamos tomar banho de chuva e vamos repreender a gripe. Vamos repreender a gripe. Ou eu repreendo a tempestade ou eu repreendo a gripe.
Mas, se nós não provocarmos o milagre nunca vai acontecer. A célula de Jesus não dependia de teto, porque Jesus ele tinha poder sobre as águas, ele governava sobre a chuva. A única vez que deu problema de chuva na célula de Jesus foi porque Jesus não estava. Foi no barco. Jesus vai começando lá, vai andando lá no barco lá e depois eu chego. Aí choveu. Na hora que Jesus ainda dormiu no barco, no outro caso teve que Jesus dormiu no barco. Deu problema, choveu. Acordaram Jesus falou assim: "Não, para de chover, o pessoal está reunido aqui, ó. Tá tendo célula. Para, chuva. Que deu? Tá maluca? Eu, hein? Tá pensando o quê? Todo mundo tem que me cultuar, até você. Todo mundo tem que me cultuar, até você, chuva. Me obedece. Para de atrapalhar o culto." Da mesma maneira que nós temos autoridade pastoral para falar para uma mãe: "Pega essa criança aí que está chorando na hora do culto." Nós temos autoridade para dizer ao anjo: segura essa chuva aí que está atrapalhando o culto. Jesus nunca teve problema com isso. Jesus nunca teve problema com cantina. Vai ter muita gente, tem que fazer a cantina porque o pessoal sai da igreja com fome. Pelo contrário, Jesus pegou o lanche de uma criança e falou: "Come aí, gente, reparte aí que vai dar." Mas como é que vai dar, gente? É o lanche de uma criança. 5 bisnaguinhas e 2 latas de sardinha que ele trouxe. Sabe aquela bisnaguinha da Plus Vita? O garotinho trouxe a merendeira com 5 bisnaguinhas e 2 latas de sardinha. Uma lata de sardinha com 2 peixinhos dentro, para poder botar na bisnaguinha, ó. Comer. 5 pães e 2 peixinhos. Eu estou vendo muitos filhos chegando um pouquinho depois. Eu queria que vocês se comprometessem, filhos, de assistir essa live desde o começo depois. Essa live é fundamental para o nosso ministério. Jesus falou: pega lá o lanche do garotinho que ofereceu, vai multiplicando, vai rolar, vai dar certo. Jesus, ele tinha poder de multiplicar coisas. Jesus tinha poder. O poder de Jesus era o que fazia a célula não depender da estrutura. Quanto maior a necessidade de estrutura, maior a ausência de poder. Vou repetir. As estruturas existem para substituir o poder. Se bota bastante tecnologia para que você fale assim: "Nossa, uau! Uau, que fantástico, essa igreja sobrenatural!" Entende? Então se coloca a estrutura. "Nossa, que estacionamento! Uau, que estacionamento! Uau, que banheiro é esse? Nossa!" Para substituir o poder. Poder de Deus. Ele mostrava a inutilidade das estruturas. O poder de Deus mostrava a inutilidade. Não precisava de teto. Se chovesse, para de chover. Ele não falava nem em nome de Jesus, ele só falava que ele era Jesus. Mas ele era Jesus. Irmão, mas ele veio nos ensinar a fazer isso. Jesus, a célula de Jesus, ele não precisava nem marcar lugar. Não tinha lugar certo, não tinha endereço certo, gente. E o pior, não tinha nem WhatsApp naquela época para ele botar no grupo lá: o culto hoje vai ser lá no ginásio esportivo, lá nós conseguimos um espaço lá no colégio tal. O culto vai ser na casa da irmã fulana. Não tinha WhatsApp. Jesus, ele pelo contrário, ele ficava andando, perambulando pelas cidades e a célula andava atrás dele. Sabe por quê? Porque a unção que ele carregava era tão grande que a fama dele circulava pela circunvizinhança, diz a palavra. Ou seja, alguém falava: Jesus está no bairro do lado ali, ó.
Ele passou lá no outro bairro, tá no outro aqui agora. Amanhã ele deve estar chegando por aqui. O pessoal ficava na expectativa que Jesus ia chegar. Falava, vai ter célula aqui, ó. Vai ter milagre, vai ter poder, vai ter palavra, vai ter milagre, vai ter louvor, vai ser forte. Aí quando Jesus chegava, o povo já estava esperando. No meio da rua. Ambulante. Ele era o próprio marketing. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Sim ou não? Uma vez, Jesus fez a célula na sua própria casa. Uma vez ele fez na sua própria casa. Ele estava lá, diz que a casa estava lotada. A Bíblia diz que estava lotada, não tinha nem onde, não tinha mais por onde entrar gente. A célula de Jesus dentro da casa não funcionava, porque não cabia de gente. Deixa eu acrescentar. Deixa eu acrescentar isso no meu estudo aqui, porque isso aqui vai ficar guardado para os nossos futuros líderes de célula lerem depois. Esse é o problema. Escuta. Muitas vezes a pessoa fala assim, temos que abrir um templo, um salão, uma nave da igreja, porque é muita gente. Se não está cabendo de gente na tua casa, não é porque Deus está falando, faça uma casa maior. Se não está cabendo gente na tua casa, Deus está dizendo, vai para a rua. Vai para a rua. É pecado, amém, queridos? É pecado fazer dentro de casa? Não, é bom. Se couber, amém. Se der para fazer na sua empresa, amém. Você tem uma empresa, tem um espaço. Única coisa que eu estou dizendo, você não precisa se sentir obrigado a construir um espaço especial para isso. Use o que está pronto. Deus não está pedindo nada mais do que uma reunião de pessoas sedentas e alguém decidido a impartir a palavra e a unção para esse povo. Mas um dia, confesso, Jesus resolveu fazer uma célula dentro da casa dele. E o resultado nós sabemos. A unção de Jesus era tanta que não cabia de gente. Quebraram o telhado dele. Arrancaram o telhado fora e desceram com uma cama, com um paralítico. Quando Jesus vê o telhado quebrado, ao invés dele falar assim, ó seus endemoniados, destruidores de templo, quebraram meu telhado, vou ter que consertar. Jesus, ao invés de consertar o telhado, ele consertou o paralítico. Ele consertou o homem. Jesus, ao invés de construir prédios, ele construía pessoas. Ao invés de ver telhados quebrados, ele via pessoas quebradas. O problema é que hoje se pensa tanto em cuidar das estruturas que se esquece das pessoas. Sabe? Jesus, ele nem sequer tocou no assunto do telhado. Os olhos dele estavam o tempo todo no paralítico. Existe um homem quebrado que eu preciso consertar. Como é que Jesus, eu estou ensinando vocês como é que é o modelo de célula do nosso ministério. É o que eu espero, é o que eu sonho. É o que nós vamos iniciar aqui agora, na nossa cidade. E eu quero ver acontecer no Brasil e no mundo através de vocês. É desse jeito que eu estou falando aqui. Como é que Jesus conseguia falar para 20 mil pessoas sem microfone nenhum? Jesus não usava microfone.
Eu aprendi no seminário teológico que ele pregava, prestem atenção nisso. Eu aprendi no seminário teológico que Jesus pregava na beira do mar para que o vento levasse a voz dele para as 20.000 pessoas que o seguiam. Ele pregava em cima do monte para que o vento espalhasse a voz dele para 20.000 pessoas. Mentira! É mentira! Sabe por que é mentira? Porque hoje eu bati papo com a minha família na beira do mar, com a minha esposa, na beira do mar, e o vento não levou minha voz para lugar nenhum. Minha avó ficou lá quietinha. Nunca vi isso acontecer. Nunca vi alguém chegar no mar e falar algo bem alto. Bem-aventurados os que choram! E 15.000 pessoas, 20.000 pessoas ouvirem isso. Eu nunca vi. Nem com um silêncio absurdo. O que já era impossível, porque no meio de tanta gente, certamente tinha um falatório. Então, como Jesus conseguiu fazer uma célula para 15.000, para 20.000 pessoas sem microfone? Eu te respondo, porque ele governava o vento sobrenaturalmente. Enquanto ele falava, ele no espiritual ele dava ordem ao vento: leve a minha voz a cada ouvido. Enquanto ele pregava aquela mensagem simples, bem-aventurados os simples de coração. Enquanto ele estava falando simples aqui no mundo espiritual, ele estava dizendo para o vento: leva a minha voz a cada ouvido. Ele estava dizendo à chuva: fica quieta aí em cima. Ele estava dizendo ao demônio das multidões: calado um por um, todo mundo parado. Ele estava governando tudo no sobrenatural. Como não ver uma célula desse modelo e se apaixonar? Jesus multiplicava comida para alimentar o seu povo. Mas qual era o estudo que Jesus dava na célula, apóstolo? Como é que é? Se eu quiser abrir uma célula da tua base aí apostólica, qual é o estudo? Tem revistinha? Tem revistinha? É da CPAD que usa? Que eu gosto mais da CPAD. Não, que eu gosto mais é do Silas Malafaia. Não, irmão, não tem revistinha. Tem uma revista agora, é nova, saiu recentemente. É muito boa. A minha está guardada ali na frente, eu não vou levantar para pegar não. Mas o nome dela é uma revista nova que saiu 3 dias atrás. É muito indicada, é a nossa revista oficial do nosso ministério para células, tá bom? O nome dessa revista é Bíblia, tá? Ela é muito boa. Você pode achar, qualquer livraria evangélica tem ela. Chama Bíblia. E você pode até, tem de graça, no celular você pode baixar ela, também tem Bíblia. E já tem versão dela em todos os idiomas. E é muito simples, assim, você não precisa ter uma ordem para você pregar, não, lição 1, lição 2. É só você escolher, você pode ter liberdade de escolher a Bíblia, a mensagem da Bíblia, e essa vai ser a mensagem. Vamos ver o que está escrito em João, capítulo 12, versículo 49? João, capítulo 12, versículo 49. Vocês estão rindo, gente? Eu estou falando a verdade, não é piada não, é verdade. João 12, 49. Jesus diz assim: porque eu não tenho falado por mim mesmo. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse tem me dito o que dizer e o que anunciar. Jesus estava dizendo: as palavras que eu prego não são minhas. Não tem Bíblia comentada pelo apóstolo Ricardo. Não, eu simplesmente prego o que Deus já mandou pregar.
sabe? Apóstolo, mas se eu pregar errado, você vai prestar conta com Deus. Você vai prestar conta com Deus. Apóstolo, mas se eu pregar heresia, então você não devia estar pregando, você devia estar ainda no discipulado. Nós temos, no nosso ministério, nós temos uma rede de discipulado para preparar líderes. Quando você falar, eu estou pronto, quando nós descobrimos que está pronto, você vai abrir uma célula. É rápido. Mas tem que ter um conhecimento básico da Bíblia. 4 pilares para ser um líder no nosso ministério. Você precisa ter intimidade com Deus, evolução pessoal, capacidade de se relacionar com pessoas diferentes e conhecimento sobre o funcionamento do nosso ministério. 4 pilares. E nós estamos aqui para te treinar. Quando você estiver pronto nesses 4 pilares, você pode abrir uma célula e vamos para cima, irmão. Ah, eu trabalho no submarino, abre uma célula no submarino. Ah, eu trabalho numa obra, abre uma célula na obra. Ah, eu não trabalho, abre uma célula em casa. Mas arruma um emprego. Também é importante. Mas é tudo muito simples, gente. É tudo muito simples. E o dinheiro? Como é que Jesus lidava com o dinheiro? A Bíblia diz que Jesus tinha um tesoureiro, chamado Judas. Se Jesus tinha tesoureiro é porque tinha oferta, irmão. Porque onde a obra é legítima, as pessoas honram, elas querem ajudar. E Jesus não recusava dinheiro. Ele não era maluco. Então, tinha dinheiro. Tinha muito dinheiro. Uma certa vez, uma multidão estava com fome, Jesus falou para os discípulos, vai procurar comida, vai comprar comida. Só que o dinheiro que Jesus recebia, ele usava com sabedoria. Ele não ficava encantado em gastar com o consumismo gospel. O consumismo gospel é um espírito de engano, irmão. Pessoal, nós vamos fazer uma obra aqui, vamos botar um ar-condicionado novo na igreja. Aí bota o ar-condicionado. Quando acaba de pagar a prestação do ar-condicionado, irmão, tem um novo ar-condicionado aí que é melhor ainda. Mas joga fora o ar-condicionado para botar outro. Agora não é mais esse LED não, agora tem um LED menor, acho que é melhorzinho agora. Fica trocando, jogando dinheiro fora. A estrutura é um espírito de engano. Simplicidade. Se não tiver onde usar o dinheiro, guarda o dinheiro. Nós não fazemos a obra por causa do dinheiro. O dinheiro ajuda. A família apostólica precisa ser bem tratada. Os líderes precisam ser bem tratados. Temos que ter condição de dar uma cesta básica para quem está necessitado. Mandar alguém para um treinamento, mandar um discípulo para o treinamento. Tudo vai precisar de dinheiro, mas a coleta de oferta do ministério de Jesus não era para arrancar dinheiro do povo e aplicar nessas estruturas devoradoras. Pelo contrário, a igreja de Jesus, ela não era feita por pedras, ela era feita aliás, não era feita por tijolos, era feita por pedras vivas. Então Jesus investia nas pedras vivas. Amém? Tô chegando no final aqui, eu acho, ou na metade. Vou correr, prometo. Vou correr, tô correndo. Como diz o David Keelan, uma música cuja composição foi inspirada por uma mensagem do meu amigo Judson de Oliveira. Estou correndo para Deus. Estou correndo, 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 correndo para ti. Então, na célula apostólica familiar, o nosso modelo de célula, da nossa base, toda pessoa tem um papel apostólico e profético que deve ser descoberto e utilizado. Ah, mas tem um cara novo ali que é muito novo. Tem um papel, irmão. Tem um papel. Toda pessoa. Na célula apostólica familiar, todo discípulo precisa ser acompanhado na evolução pessoal e espiritual. E nós temos uma ferramenta própria para isso.
Demos um treinamento dessa ferramenta no Uruguai, no Paraguai semana passada, e fizemos uma live também agora, a live 270, se eu não me engano, explicando como funciona essa ferramenta. Na célula apostólica familiar, cada líder presta conta ao conselho apostólico, mas acima de tudo, presta contas a Deus, que vê tudo, que sabe de tudo. Na célula apostólica familiar, todo líder precisa aprender a lidar com discipulado e confronto. Entenda uma coisa, tem gente que tem medo de confronto. Irmão, confronto é bênção, porque o confronto acelera o aprendizado. Tem coisa, meu irmão, que você pode ouvir hoje, mas ninguém tem coragem de te falar. Só vai te falar daqui a 10 anos, mas se você ouviu hoje, você vai mudar hoje. Então o confronto acelera o aprendizado. O líder de uma célula precisa ser uma pessoa moldável, disciplinável e confrontável. E, acima de tudo, na nossa célula, no nosso modelo, o líder precisa passar por um processo de evolução, de discipulado, até se tornar um duplicador, um pai duplicador. Por isso que tem que ser uma pessoa bem resolvida na sua vida com Deus, porque se você não tiver vida com Deus, você vai duplicar pessoas que não têm vida com Deus. Se você não tiver autoestima e evolução pessoal, você vai duplicar pessoas que não evoluem também. Se você não souber fazer relacionamento com o próximo, você vai duplicar pessoas também que não se relacionam bem. Se você não conhecer a visão da base do projeto, você vai duplicar pessoas que não conhecem visão. Por isso nós discipulamos antes de levantar líderes. Isso é muito importante. Os líderes que já foram levantados precisam ser discipulados. Agora, você que é líder, nós temos alguns líderes já aqui assistindo a live do Brasil e fora, e alguns que no futuro serão com certeza depois dessa live. Vocês sofrerão tentações. Qual é a primeira tentação que vocês sofrerão? A tentação que todo líder sofre. Abre uma igreja. Transforma essa célula em igreja. O diabo falou para Jesus, transforma essa pedra em pão. e ele fala para o líder da célula, transforma essa célula em igreja. Eu quero estrutura. No momento que você cair nessa tentação, você vai destruir tudo. Destrói, meu irmão. Destrói. Eu sei do que eu estou te falando. Eu lembro que há 19 anos atrás eu comecei uma célula com meus discípulos e eu falei para eles, olha, a única coisa que nós precisamos é de uma sala grande. Vamos ver se a gente arruma uma sala grande e almofadas. Cada um vai comprar a sua própria almofada, vai sentar no chão, encostado na parede. Eu vou sentar também no chão, eu vou compartilhar a palavra com vocês. Nós vamos juntar dinheiro, nós vamos comprar cesta básica, nós vamos distribuir para os mendigos, para o lixão. Nós vamos fazer um evangelho que ninguém nunca fez. E começamos assim, não durou 4 semanas. Veio o irmão e falou assim, pastor, precisamos comprar cadeiras. O outro falou, precisamos de um data show. E eu era novo, ingênuo, 19 anos atrás. Pastor, precisamos de um púlpito. Eu vou ofertar um púlpito, um ar-condicionado, uma mesa de som, uma bateria. Cada um trazendo a sua mentalidade babilônica. E quando eu vi, estava eu lá com aquela igrejinha. E eu todo feliz com a igrejinha. Mais uma igrejinha. Mais uma igrejinha. Cuidado com essa tentação, porque ela virá de você. No fundo você quer isso. É um inconsciente coletivo. E virá também daqueles que vêm de outras igrejas. A pessoa sai da outra igreja porque não aguenta a estrutura, mas vai fazer você abrir uma estrutura. Então, irmão, sejam firmes e constantes na visão. Nós estamos construindo algo diferenciado. Nós queremos ver praças cheias.
Nós queremos ver uma igreja orgânica, uma multidão reunida, sem depender de estrutura. O que é aquilo ali? O que está acontecendo ali, gente? Não, tem um irmão ali que é de uma célula ali, diz que é célula apostólica familiar, e está falando umas palavras lá, eu também quero ir. E você vai estar lá no meio falando, e o pessoal chorando, outros dançando, outros rindo, outros caindo arrebatados no meio da rua. Aí começa a chover, você levanta a mão todo mundo, imagina 200 pessoas empurrando a chuva de volta para o céu. Imagina! Eu acredito que podemos fazer isso. E se Deus não parar a chuva, a gente toma banho. Leva a capa de chuva. Imaginem que golpe nós vamos dar no inferno. Para finalizar, os principais papéis de uma célula apostólica familiar. Os principais papéis. 1. Trazer uma visão verdadeira do reino de Deus para a comunidade local. As pessoas estão cansadas de falar de igreja. Vamos para a igreja. Aí vai para a igreja e tem aquele monte de gente. Pai Senhor, 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 Pai Senhor. Glória a Deus, Pai Senhor. Trazer uma visão verdadeira do que é o reino para a comunidade local. 2. Ensinar ao povo que não existe orfandade na vida de quem tem comunhão com o Espírito Santo, com Jesus e com o Pai. Nós vamos ensinar, olha, existe um Deus, Ele é real, maravilhoso, Emanuel. Deus conosco sempre está, exaltamos-te, ó Rei. Existe um Deus, Ele é real. Nós vamos ensinar as pessoas que é possível ter Deus como nosso Pai. Ninguém está sozinho. 3º lugar, função da célula apostólica familiar. Ensinar vida com Deus. Nós vamos ensinar as pessoas a viverem com Deus. Evolução, como eu já falei, evolução pessoal, vida com Deus, relacionamento interpessoal, de maneira que eles possam evoluir e se tornar duplicadores de visão e serem potenciais poderosos nas fileiras da nossa base apostólica, repetindo o processo de liderança, seja nos 5 ministérios, porque é daí que vão surgir novos apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, profetas, ou nos 7 montes, porque nós vamos otimizar cada profissão envolvida na célula e nós vamos falar, leva isso lá para onde você está. Você é juiz, então você vai levar essa unção lá para onde você, lá para o tribunal. Você é psicólogo, você vai levar essa unção para o consultório. Você é cabeleireiro, barbeiro, você vai levar essa unção lá para o seu trabalho. Você é construtor, você vai levar essa unção. Você é educador, você vai levar essa unção para a sala de aula. Você é influencer, você é artista, você é cantor do mundo, você vai levar essa unção para a tua música, para a sua poesia, para a sua arte. Nós vamos, dentro de uma humilde célula, sem estrutura, preparar as pessoas mais poderosas do mundo. Foi assim que Jesus fez. E ele falou, me imitem. Me imitem. Claro que vocês, líderes de célula, poderão organizar congressos e eventos, mas sempre com a autorização da sede aqui do nosso conselho. Nosso conselho ele quer respaldar, para que vocês não fiquem viciados em eventos. Ah, apóstolo, nossa célula quer organizar um congresso de dança. Amém. Fala conosco, nós vamos ver, vamos ajudar, vamos orientar, vamos acompanhar. Eventos, porque o coração da célula não é o congresso, mas nós queremos. Inclusive, nós vamos ter os nossos congressos anuais. E toda célula apostólica deve levar 2 vezes por ano ou a minha pessoa
ou alguém indicado por mim para conhecer o trabalho pessoalmente. 2 vezes por ano. Ah, apóstolo, mas isso custa dinheiro de passagem. A minha célula é longe, do outro lado do país, é fora do país, irmãos. Você não está gastando dinheiro com ar-condicionado, você não está gastando dinheiro com telão, com LED, você não está gastando dinheiro com nada. O que te custa guardar dinheiro para comprar uma passagem? O que te custa guardar dinheiro para honrar a família apostólica? O que te custa guardar dinheiro para poder organizar um evento? Entende? Então, tudo isso é muito simples e muito inteligente. 2 vezes por ano, o apóstolo precisa visitar a célula. Olhar nos olhos de todo mundo. E não é para fazer mega evento, não. Eu estava conversando com nossos líderes lá do Paraguai hoje, exatamente isso. É para eu sentar no chão da cozinha com vocês e batermos papo. Nos conhecermos na intimidade, chorarmos e sorrirmos juntos, saber o que está certo, saber o que está errado. E para finalizar, agora sim eu finalizo. O que eu tenho a dizer para os líderes das nossas células? Primeiro, o líder precisa ter um chamado pastoral. Precisa ser pastor? Não, precisa ter um chamado. Tem que ter uma unção pastoral. Eu acredito que todo ser humano tem uma unção em um dos 5 ministérios. Então, pelo menos o chamado pastoral ou evangelístico. Vou botar aqui ou evangelístico, para ficar mais... Existem células que são mais evangelísticas. Mas todo líder de CAF precisa ter um chamado ou um ofício pastoral ou evangelístico. Ou é pastor ou tem um chamado. Ou é evangelista ou tem um chamado. Segundo, todo líder de célula apostólica familiar deve ter um coração O que eu escrevi aqui? Assim, deve ter um coração discipulável. Deixa eu corrigir aqui. Depois isso aqui vai ficar guardado para eu enviar para os líderes. Todo líder de célula apostólica deve ter um coração discipulável e conversar constantemente com o discipulador direcionado pela base apostólica. Quando não for eu, certamente alguém de minha extrema confiança, da nossa rede, do nosso conselho apostólico. Todo líder de célula deve ter maturidade de aprender através do confronto. Já falei sobre isso. Eu vou sair porque eu não aguento, ele confrontou muito. Se você não está pronto para ser confrontado pela célula, você vai ser confrontado pela vida, meu irmão. A vida é um confronto. Todo líder de célula deve entender que a recompensa será dada por Deus e não pelos homens. Não faça buscando recompensa, mas Deus vai te dar. Ele é fiel. Todo líder de célula deve ter maturidade na prática da confissão de pecados a seu líder. Irmão, entenda uma coisa. Não se esconde pecado do líder. Isso daí é uma coisa que a gente tem medo de fazer porque fomos treinados diferente. Tem que chamar o líder e falar: líder, eu tenho uma iniquidade, eu tenho um pecado. Me ajuda, eu preciso vencer isso. Pode ter certeza que nossa célula, nossa base apostólica entende que o ser humano é pecador. Ninguém aqui vai dizer: endemoniado do Satanás. Não, nós vamos te ajudar. Se você confessa o pecado pedindo ajuda, nós vamos descobrir como te ajudar. Então, esse é o maior desafio do cristão. Confessar o pecado, mas quem não confessa não vence sozinho. Precisa de ajuda. Confessa o pecado para o seu líder. Nossos líderes são treinados a trabalhar com confidencialidade e respeito. Amém? Outro papel de um líder de célula do nosso ministério: nos apresentar os talentos internos, para que nós possamos apontá-los para os 5 ministérios ou para os 7 montes. Muitas vezes naquela célula simples que você faz lá na pracinha, Deus vai levantar um futuro apóstolo, um futuro pastor.
Um futuro empresário, você vai falar, meu Deus, tem um empresário aqui, tem um político aqui. Você precisa apresentá-lo para nós aqui, para que nós possamos explorar esse potencial para algo maior. São oficiais do reino, que a célula vai garimpar, vai encontrar. Outra coisa, todo líder de célula apostólica familiar precisa fazer discipulado mensal de prestação de contas conosco, ou comigo, ou com um líder indicado por mim. No final de toda a célula é semanal. No final de toda a célula, tirar uma foto da célula, mandar para nós por WhatsApp. Ah, mas só veio duas pessoas. Glória a Deus, irmão. Melhor, cada uma recebeu mais do que esperava. Deus repartiu o bolo só para 2. Não tem que ter vergonha de mandar foto da célula. Eu já participei de igreja que o pessoal botava gente que nem participou do culto só para a foto ficar mais cheia. Ei, vem também, tira a foto aqui. Aí mandava pro líder aquela foto com um monte de gente. Só 3 participaram da célula. Não, a verdade. Nós trabalhamos com a verdade. Acabou a célula, tira uma foto da célula, tem um relatório oficialzinho que você, líder, vai preencher também, vai mandar para nós o relatóriozinho pelo WhatsApp, e nós vamos acompanhar. Nosso papel é te ajudar a desenvolver ministério e reino de Deus. O que tem nesse relatório oficial? Coisa simples. Quem participou da célula, quem não participou, se teve visitantes, se teve alguma ocorrência negativa, se teve algum milagre, qual foi o versículo tratado. Só isso, básico. E qual ponto de melhoria, né? O que vocês acham que pode melhorar para a próxima célula? Sugestões, ideias que vocês têm para poder aplicar para a gente debater na reunião do Conselho Apostólico. Entenda que nosso ministério, eu apareço aqui, mas na verdade o ministério não sou eu apenas. O ministério é uma multidão. Nós temos uma rede de advogados, temos uma rede de psicólogos, temos uma rede de pastores e bispos, temos um conselho apostólico onde eu discuto com os conselheiros o que eu vou falar sobre certos assuntos, para que eles digam, apóstolo, não está me cheirando bem isso aí não, ou isso é muito bom, o caminho é esse. Amém, queridos? E temos uma rede de intercessão. Tudo que nós fazemos é regado por muita oração. Mas a ideia é fazer um evangelho simples, aplicável e autorresponsabilizável. Eu não quero te dar um modelinho de pregaçãozinha para você ficar repetindo a revistinha da base apostólica. Não. Faça o reino de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua localidade, mas lembre-se, você está mexendo com a palavra de Deus, contando com a ajuda do Espírito Santo, e um dia você vai prestar contas, não a mim apenas, mas principalmente ao Deus de toda a terra. Né? Então, se você já está debaixo da nossa cobertura espiritual, mesmo que você não seja pastor, mas você, nessa pandemia, não quer mais trabalhar dentro do sistema de estrutura, apóstolo, eu quero começar uma célula na minha região. Vamos conversar, vamos nos conhecer. Me chama no WhatsApp, chama minha esposa, vamos nos conhecer. Agora, se você tem essa vontade, mas não está debaixo da nossa cobertura, primeira coisa, você tem que firmar uma aliança de cobertura conosco. Aí você tem que me procurar, falar, apóstolo, como é que faz para entrar debaixo da tua cobertura? Fazer parte do seu ministério. Qual é o dia oficial do nosso culto? Nós temos um culto, que é o culto onde todos participam, é online. É sábado às 18 horas. Aí é o único dia que não pode ter célula em lugar nenhum nesse horário. Por quê? Porque é nosso culto. Todo mundo tem que se reunir para ouvir a palavra, juntos, aqui na internet. Em breve, aqui no escritório da base, eu estou aqui fazendo dentro do escritório da base, está tudo aqui, ó, no nosso escritório. Mas em breve nós teremos um estúdio onde nós vamos fazer o culto para todo mundo,
com libras, com tudo perfeito. E algumas cadeiras para quem é da região poder participar presencialmente, mas a visão é online. A cadeira vai ser só para quebrar o galho e não muitas, porque a visão nossa, como eu falei desde o início, não é sinagoga. Nossa visão é expansão. Amém, queridos? Espero que vocês tenham entendido. Espero que essa visão desça redondo no seu coração. Vai bater de frente com a estrutura de muitos. Se você funciona em outra estrutura e fala, apóstolo, eu acho bonitinho, mas não é o que eu quero para minha vida, sem problema. Eu respeito. Tá tudo bem. Tá dando certo para você? Então tá bom. Se tá dando errado e você quer continuar, você é cabeça dura. Mas tá tudo bem também. Mas o importante é tentar fazer o que está mais próximo da palavra de Deus. Amém? Bom, vamos parando por aqui. Amanhã, dia 15 de junho de 2021, nossa live, teremos uma live 11 da manhã, especial, sobre o mês bíblico de Tamuz, que é esse mês que nós entramos já há alguns dias. Estamos há 3 dias nesse mês de Tamuz. E essa live especial vai ser com o apóstolo Adriano José, junto comigo. Todo mês bíblico ele nos faz uma live nova conosco. Então participe amanhã, 11 da manhã. Deus abençoe. Shalom. Qualquer dúvida, meu WhatsApp está disponível em algum lugar. Quem não é acessível, não é merecido. Tchau, tchau.